Olá, Escorpião! Seja muito bem-vindo ao canal Serpente do Nilo. Eu sou a Craciva e hoje eu vou fazer a leitura de junho para vocês. Pegue somente aquilo que ressoar com a sua vida, o que não ressoar, você libera, que vai servir para alguma outra pessoa, né? Porque oráculo não é endereço, como a gente diz. Então vamos lá, Escorpião. Já te convido, aproveita para curtir o canal, se a minha leitura ressoar com você, se você gostar da minha energia, curte, compartilha, comenta, que ajuda o meu trabalho a crescer, tá certo? Vamos lá então, Escorpião, junho de 2022, Escorpião, junho de 2022. Escorpião, junho de 2022. Vamos lá. Quem é Escorpião no meio de junho? A carta do Sol. Escorpião no mês de junho vem como o puro brilho, momento de iluminação, momento de expansão, de força, de luz, de calor, né? Então, Escorpião, no mês de junho, é o próprio Sol. A carta da iluminação, da clareza, né? Da plenitude, da alegria. Qual o desafio para Escorpião no mês de junho? Uau, Escorpião! O desafio é a carta do Diabo. Eu acredito aqui que seja justamente o momento de você estar trazendo maior clareza. Aquilo que você está atado ou preso, posses, sentimentos, talvez aí você esteja no momento de iluminar os seus sentimentos não tão luminosos assim, né? Então essa iluminação de sombras aqui está trabalhando energias de raiva, de mágoa, de perdas, de apegos, de posses, tudo aquilo que traz o diabo negativizado, porque ele está na posição de desafio, tá? É o domínio das forças que você precisa fazer nesse momento, né? O domínio das sombras, a integração das sombras, uma maior percepção daquilo que me aprisiona e de que forma eu posso iluminar, né, esses bonds, né, esses laços, ou esses nós, no caso do diabo, em desafio, e como que eu posso fazer para trazer essa luz, né, para esse quarto escuro, para eu compreender aonde a raiz desses aprisionamentos, tá? A questão da consciência presente de Escorpião. Os amantes. Bem, a gente tem a carta dos amantes, que a gente pode estar falando de amor realmente. No fundo do deck a gente tem um 6 de espadas, tá? 6 de espadas fala justamente quando a gente está partindo para algo mais tranquilo, ou simplesmente optando, percebendo que esse é um momento talvez de retirada, né? Pode ser que muitos estejam nesse momento se retirando de um relacionamento, tendo a clareza de percepção de um relacionamento que traz aprisionamento, tá? Pode ser relações tóxicas, podem ser relações onde existem alguns pactos ou contratos energéticos que não têm sido saudáveis para você. Então você está fazendo a opção de se libertar, né, de escolhas mal feitas aí, talvez escolhas que pareceram assertivas num determinado momento, mas que agora você já percebe que não está dentro do seu propósito de crescimento, tá? A base da situação, a roda da fortuna. Ou seja, aqui você realmente chegou à conclusão de que é o momento de deixar ir. A gente tem o 3 de ouros invertido no fundo do deck.
talvez não tivesse a participação dessa pessoa como você gostaria, talvez você não estivesse tendo ajuda, né? Você não estivesse tendo uma somatória, né? Talvez a conta não estivesse batendo, você está tendo muito mais subtração do que, digamos, adição, né? Não está adicionando mais nada para você, não está mais servindo ao propósito que você desejaria ter aí, tá? A roda da fortuna fala que esse momento que você está atravessando, Escorpião, é um momento de girar e tomar as rédeas da tua situação, né? É onde você dirige essa roda, é onde você teve conhecimentos vastos, né? Aqui tem até uma questão de... Escorpião é muito perceptivo, tem uma questão de energias do campo que foram surgindo, que foram sincronizando para que você pudesse perceber o quanto que não havia parceria, serventia, ajuda, tá? Disponibilidade, enfim. No passado recente... Passado recente, a gente tem o 7 de copas. Ou seja, aqui é o momento de curar as ilusões do passado, as prospecções que você sente que não foram tão assertivas, né? Talvez Escorpião estivesse buscando ou criando para si mesmo um mundo ilusório, né? Onde talvez só Escorpião visse aquilo como algo até então, né, dentro do seu propósito de vida. Talvez ele tivesse se iludido com as questões nas quais ele se colocou, né? Foi um processo que, digamos assim, eu não usaria a palavra delírio, não, porque é um pouco forte, mas foi um processo de autoilusão, sabe? Talvez fechar os olhos para muitos erros, talvez se eximir de perceber o óbvio, ou talvez até essa pessoa tivesse características que te deixavam confuso, iludido, né? Ou muitas promessas que eram feitas aí e não eram cumpridas, tá? Tem muita essa energia. E aí tem a questão da cura que está sendo feita, né? Você teve aí, inclusive, acredito, uma guiança espiritual para que você pudesse perceber esses processos ilusórios do passado, que não estavam te acrescentando mais, tá? Onde você criou um mundo que na verdade era irreal. E para o próximo, a situação presente do Escorpião. Ás de paus. Ou seja, agora sim você está manifestando a tua força, Escorpião. Você está num momento de realização, inclusive de realizar o quanto eu posso começar de novo, o quanto novas oportunidades, né, de transmutação estão disponíveis para mim. É um naipe de fogo, né? Então tem uma grande potência de transformação, de realização, né, de fazer a sua própria magia. E principalmente esse Ás de paus fala desse momento em que você tem determinados insights e une as peças do quebra-cabeça para perceber o que de fato estava ocorrendo, tá? No fundo do deck a gente tem o 5 de ouros, né? Talvez você tenha realizado que essa pessoa estava te deixando de lado, que essa pessoa estava te deixando no gelo, que essa pessoa não estava ali para você, né? Aqui vem muito nas energias de abandono, e talvez não um abandono necessariamente expressado ou realizado, né? Muito disso pode ser também um abandono emocional, um abandono psíquico, e você de certa forma estava, digamos assim, conectado por forças muito intensas a essa pessoa, tá? Tem um aprisionamento de alma mesmo aqui, né? Esse aprisionamento de alma, ele estava te impedindo de chegar nesse Ás de paus, tá? Mas como Escorpião é um signo, é uma força, né, que tem aí de revelação de mistérios e revelações daquilo que está oculto até então,
O que eu vejo é justamente isso, é você revelando o que estava oculto, que antes era só um processo que era praticamente magístico, né, ilusório, no sentido de te fazer acreditar em algo que não era real, e aí você tem esse insight, tá? Você percebe essa retirada, né? Como é que o escorpião está consigo mesmo? Você está na energia do Rei de Paus. Tá? Essa energia do Rei de Paus, ela é justamente o domínio das forças do fogo, né? O domínio das forças do espírito. Aqui eu vejo Escorpião mais do que nunca encontrando a sua verdadeira potência, né? Entendendo o poder que ele tem de transformar a sua vida, a vida dos outros. É um reconhecimento de potências aqui, tá? Você está sob domínio, na verdade você está dominando o elemento de transmutação, tá? Tem muito uma questão de alcançar sua automaestria espiritual também. É como se você tivesse, de alguma forma, a gente tem 6 de ouros, tá, no fundo do deck. Eu acho que houve uma grande recepção das energias que estavam disponíveis nesse momento, com tudo que a gente está atravessando agora, que eu posto muito sobre isso, né, das tempestades solares, das tempestades de plasmas, das atualizações de DNA, né, dessa transição que a gente está fazendo de dimensões aí. E aqui está muito forte que todas essas energias corroboraram para que Escorpião reencontrasse o seu cerne, seu centro, né, e recuperasse o seu poder, tá? Aqui tem uma grande questão de agora eu retomei meu cetro, eu retomei a minha majestade espiritual. Rei de Espadas. Aqui a gente está falando como que você está com o outro, ou com as pessoas, ou com a sociedade de uma forma geral, ou também como os outros lhe enxergam a partir disso, tá? Bem, o que eu percebo primeiramente é que Escorpião está fazendo as suas escolhas assertivas no sentido de eu sei exatamente, eu estou muito centrado com os pés no chão e eu sei exatamente como agir. Muitas pessoas podem estar vendo você como um pouco mais frio, ou um pouco mais cauteloso, ou cautelosa, enfim. Né? Escorpião aqui, ele está com muita cautela. Esse Rei de Espadas, ele traz as borboletas com ele, né? Então fala que esse processo também foi um processo onde as pessoas perceberam a transformação, principalmente nas colocações psíquicas, no falar, né? A gente tem 2 reis aqui. A gente tem majestade, né? A gente tem uma força majestosa, domínio realmente, tá? Então você tá dominando a sua fala, dominando a sua forma de se expressar, tendo mais cautela, sendo mais lógico no seu pensamento. A sua transformação veio através do espírito, mas ela está sendo mostrada para as outras pessoas através desse domínio psíquico que você adquiriu. Entende? A gente tem aqui no fundo do deck o 7 de espadas. Pode ser também que você tenha se sentido enganado nesse processo aqui que você atravessou. A gente pode também estar falando de parcerias e não necessariamente de uma parceria amorosa, tá? Podem ser parcerias de trabalho, podem ser questões da tua vida espiritual propriamente dita, pode ser também, tá? Mas aqui o Rei de Espadas, ele vem como se você tivesse se sentido traído por alguém do externo, né? Por uma terceira pessoa, por um parceiro, por um chefe, por um colega de trabalho, enfim. Tem aqui um momento onde você adquire frieza o suficiente, clareza para sair desses laços, né? Desses nós aí que estavam te trazendo aprisionamento. Provavelmente alguém aqui passou por enganos, tá? Aqui a gente tem o 9 de paus. Aqui no 9 de paus, a gente fala sobre os seus medos, né? A gente fala sobre os seus receios, tá? Enquanto a gente tem um 8 de paus no fundo do deck. O 9 de paus, ele fala muito da gente estar sempre numa posição de defensiva, né? Da gente
está sempre talvez esperando o pior, ou está montando formas de nos defendermos de uma nova possibilidade de decepção. Tá? O 9 de paus, ele também fala sobre um processo de resiliência, né? Ao mesmo tempo que eu atravessei essas ilusões e realizei a minha potência espiritual maior, né? Retomei o meu cetro, o meu cajado, a minha majestade, e entendi como me direcionar perante os outros e como expressar a minha fala, como expressar o meu querer de uma maneira mais lógica e talvez um pouco menos emocional, por Escorpião ser tão profundo. Aqui ainda traz dentro dos medos e até mesmo das ambições uma questão de criar uma fortaleza, não no sentido de isolamento, mas no sentido de proteção, né? De compreender com as experiências que eu tive de que formas eu posso agora impor limites, né? E também tem o processo de ser mais resiliente, ter maior compaixão, de entendimento com as situações. Aqui no 8 de paus, né, a gente tem situações que acontecem rapidamente. Pode ser também aí, Escorpião, que você tenha muito medo de ser pego desprevenido, ou até mesmo, que eu sinto aqui, de você ser, digamos assim, envolvido por uma nova situação semelhante a esta, tá? Talvez tenha surgido em algum momento uma situação onde você pensou: eu não vou me jogar nisso novamente, ou eu não vou me jogar nessa situação porque eu já me estrepei aqui atrás, então agora eu vou me fortalecer e saber exatamente como que eu piso nesse lugar para até então eu me sentir pronto, né? Mas ainda assim, alguns aqui foram pegos de surpresa, tá? Por alguma outra situação no decorrer desta aí, que você estava atravessando anteriormente. Aqui serão 2 arcanos maiores. Na síntese do jogo a gente tem o carro com o eremita, né? Então aqui, dentro dessa síntese, a gente tem justamente um amadurecimento, né? Tem um olhar para o passado, mas tem um amadurecimento. E sim, agora eu sei como seguir em frente, eu sei como seguir em frente de forma mais independente, eu amadureci. Talvez alguns ainda estejam no processo de amadurecimento desse desprendimento, tá? Para cada um vai ressoar de uma forma. Muitos podem já ter realizado isso, mas estarem se preparando, né, durante esse processo de amadurecimento para sair fora, ou para saber por onde seguir, ou para tomar outro caminho, ou para simplesmente seguir em frente, tá? O Rei de Pentáculos no fundo do deck aqui. Bem, a maior parte dos escorpiões com quem eu tô, a gente só teve reis, né? A maior parte, tudo domínio de elementos. Aqui o que eu vejo é que o escorpião, ele tá com domínio de tudo, tá? Talvez ainda assim sentindo umas pendências na questão da emoção. Só que a presença e a consciência que o escorpião tá depositando em cada parte do seu processo, eu vejo que está sendo muito cuidadosa. Através desse cuidado, dessa atenção, dessa presença no agora, as coisas estão sendo, digamos assim, menos desafiadoras. A pior parte já passou, tá? Mas eu vejo que é isso, pessoas que estão tentando se desprender de processos ainda, tá? Tem também uma parte aí do coletivo de escorpião que ainda está adentrando uma determinada decisão, amadurecendo uma ideia para tomar uma decisão, tá? Vamos clarificar. O Sol, por favor. Muito parecida com a leitura de Gêmeos que eu acabei de fazer. Aqui a gente tem a carta da Torre, clarificando o Sol. Então, de fato, Escorpião passou por um processo de desmoronamento, ou até mesmo de quebrar determinados paradigmas, ou tá nesse processo de quebrar determinados paradigmas, muitas crenças também que vieram abaixo, coisas que antes você interpretava de uma forma, você agora interpreta de outra. Aqui a gente tem o Pajem de Espadas. Pode ser que uma comunicação nesse finalzinho de maio para início de junho tenha também trazido
Ou alguns escorpiões comunicaram, outros foram comunicados, tá? Mas tenham trazido a libertação dentro dessa comunicação desse diabo aqui, tá? Que pode ser aí um diabinho mesmo na sua vida, a pessoa meio diaba, ou até mesmo processos seus, né? Processos pessoais, processos espirituais. Aqui você passou por uma grande ruptura, né? Por uma grande queda, rompeu com alguma situação ou alguém rompeu com você em alguma situação. Só que isso trouxe libertação, trouxe clareza. Para aqueles que não tiveram coragem e foram obrigados a alguma situação que se manifestou, obrigou o escorpião a tomar essa atitude, dentro desse processo o escorpião percebe que era o melhor a acontecer, tá? O diabo nós temos a carta do julgamento. A carta do julgamento aqui, tá? Bem, aqui nós temos uma situação, né? No fundo do deck, o mundo. Então, aí a gente tem fechamento de um ciclo, encerramento de um ciclo de fato, fim de uma relação, fim de algum processo financeiro, ou de algum projeto, ou de alguma amizade, enfim, a gente tem a carta dos amantes ali em cima. Para mim traz muito essa energia de relacionamento, tá? Então aqui pode ser também uma revisão, né? Ou pode ser também alguém do passado que surgiu, porque a carta do julgamento fala muito de passado, né? E de reavivamento desse passado. Pode ser também que alguns escorpiões estejam passando aí por situações, talvez de, não sei, processos de tentação. Essa tentação ela pode ser relacionada a tudo, tá? Não só a relacionamento amoroso. Talvez uma tentação de voltar para esse passado, né? E aí entender que esse é o desafio, né? Compreender que esse ciclo de fato se fechou, que já não há mais nada para ser vivido ali que vai te acrescentar algo de bom. Ok? Os enamorados, por favor. 5 de espadas. Na carta dos enamorados. E aqui a gente tem o Hierofante. Pode ser que muitos tenham terminado casamentos, relacionamentos firmes ou sociedades, tá? Que foram feitas aí. Alguns também podem estar seguindo caminhos espirituais diferentes das crenças que tinham anteriormente, tá? Para alguns é isso. Mas para a maioria aqui fala de uma questão de eu cansei de lutar, tipo, eu cansei de querer estar certo, eu cansei de fazer o meu ponto valer, ou de a minha verdade ser clara, mostrada, comunicada, né? Chegou um momento que Escorpião percebeu que era muito mais trabalhoso manter essa sociedade, parceria, relacionamento, amizade ou projeto, né? Que era mais fácil, digamos, não mais fácil, né? Mas mais saudável romper com isso do que ficar lutando essas batalhas que não levavam a lugar nenhum, do que ficar lutando por algo que já estava neste processo de queda ou que já não tinha mais como recuperar. Mas tem muito assim, o que eu sinto é uma questão de cansaço, sabe? Eu dediquei tanto, eu fiz tanto, mas eu cansei, eu agora cansei. É um momento realmente de retirada, tá? Para alguns existe medo de arrependimento, viu? A roda da fortuna. 5 de paus. Na base da questão, a roda da fortuna vem com 5 de paus. Você vê que a gente tem cartas de conflito, né? Tanto no mental e no que você projetou de entendimento dessa situação, como também na base a gente tem cartas de conflito, de competitividade. Pode ser que seja um relacionamento onde haviam muitas brigas, onde haviam muitas desavenças, muitas discussões, e que é como eu quero superar isso, tá? A gente tem 6 de copas, mais uma vez uma carta de passado. Tem uma carta de passado, né? A gente tem o julgamento, a gente tem o 6 de copas, então
Tem um aprisionamento ilusório do passado, cuidado para vocês não receberem propostas que não vão levar a lugar nenhum, tá? Cuidado para aquela pessoa que, enfim, rompeu com você, ou não te deu muita atenção, ou te deixou de lado, ou te traiu, ou qualquer coisa que tenha sido feita, ou que está prometendo mundos e fundos que agora vai ser diferente, não vai ser diferente, tá? Que é a energia de conflito, de aprisionamento, de toxicidade, em alguns casos até de obsessão, tá? 7 de copas, por favor. As ilusões que foram sofridas no passado vem com a carta da temperança, né? Então você estava realmente numa questão de desequilíbrio, tá? Aqui você está reequilibrando o seu emocional. Rainha de copas no fundo do deck, né? Você está voltando a ser mais amoroso, mais expansivo, doar mais amor às pessoas, porém temperando muito bem aonde eu vou depositar esse amor, aonde eu vou buscar, né, esse sentimento, essa cura, essa emoção. Aqui tem muito um reequilíbrio até de eu compreender quais são as tendências que eu tenho para me iludir com determinadas situações, ou para criar na minha mente uma história diferente da que de fato eu estou vivendo. Como eu disse, tá? A energia aqui é de ilusão, é quase de delírio, assim. Talvez esses escorpiões que eu esteja me comunicando aqui sejam pessoas muito imaginativas, que vivam num mundo muito, digamos, lúdico, idílico, e na tentativa de trazer esse mundo idílico para a sua vida, você acaba, na verdade, criando um processo de ilusionismo para si mesmo, tá? É uma escolha de autoilusão. Então aqui é justamente um reequilíbrio ao caminho dessa iluminação e entender principalmente onde é que estão as suas tendências e dependências emocionais aí que você precisa reequilibrar, porque vem muito uma energia de codependência emocional, tá? Para esses escorpiões aí, né? Um processo de codependência mesmo, onde eu redescubro, entendo, talvez até no meu passado a gente teve a carta da criança e me veio aqui uma questão de compreender através da minha criança ferida ou da forma como eu dei e recebi amor lá dos meus cuidadores e das pessoas com as quais eu entrei em contato. Que forma foi esta que me foi ensinada que talvez tenha me feito buscar esse alicerçamento ou essa plenitude emocional em situações que eram tóxicas ou não eram boas para mim, tá? As de paus, por favor. As de paus, no seu futuro próximo ou no momento presente, a gente tem 10 de copas. Olha que coisa linda aqui, escorpião. Aqui fala de um merecimento que você tem, que você está tendo aqui. Aqui são as verdades que são trazidas, né? As clarezas, as verdades que surgem na tua vida. Então, esse teu insight, que é justamente, a gente pode estar falando de insights aqui em relação à família, tá? No passado, que eu acabei de citar, sobre entender como que esses cuidadores me deram amor, como que eu aprendi a amar, se foi de uma forma narcisista, se foi de uma forma codependente, porque aqui a energia é essa, tá? Então tem muito questões de insights psíquicos, espirituais que o escorpião está tendo em relação ao que eu vivi no passado com essa família, mas ao mesmo tempo vem uma energia desses insights trazendo esse merecimento, né? O trabalho está sendo feito. A partir do momento que esse trabalho é feito, a gente muda a nossa frequência, a gente tem entendimento do porquê que eu me coloco nessas situações dessa maneira. A partir do momento que eu realizo isso através das luzes da verdade, tenho uma nova oportunidade de seguir muito mais consciente nos meus processos, eu entendo também o meu merecimento dessa felicidade,
né? Eu me desprendo, eu compreendo e integro e me desprendo dessas forças passadas, dessa história, né? Desse processo talvez até mesmo familiar, de que maneira eu cresci dentro disso, isso me gerou determinados relacionamentos codependentes ou tóxicos, ou difíceis, desafiadores, ou cheios de briga, enfim, e que agora eu consigo perceber claramente, e que agora eu consigo fazer o meu dever de casa, e portanto eu tenho merecimento até pela própria frequência que eu estou alcançando agora. Rei de paus. 7 de espadas. Você entende que aqui tem uma grande transmutação e automestria que surge através de eu não vou mais me enganar, eu não vou mais me auto-sabotar. Eu simplesmente rompi com as forças da auto-sabotagem, dos auto-enganos que eu criava para mim mesmo através, né, das minhas ilusões, de uma tentativa de fazer funcionar algo que não funcionaria porque a sua frequência vibracional não tinha entendido isso aqui ainda. O seu espírito não tinha entendido ainda a importância desses insights, desses processos que você traz da tua infância, desses apegos, dessas amarras, dessas sombras que estão mal projetadas, que não foram integradas. Então aqui é um verdadeiro processo de integração e transmutação dessas autossabotagens. Eu agora tenho domínio desse elemento do fogo, que é a minha alquimia interna, né? Dentro dessa alquimia interna eu tô queimando tudo aquilo que me coloca em alguma situação autossabotadora, tudo aquilo que me coloca numa consciência autossabotadora, tá? Aqui a gente tem inclusive um cavaleiro de copas. Pode ser que, mais uma vez eu digo, alguns de vocês estejam recebendo o convite ou tenham se sentido convidados pela vida a uma oferta. Mas fiquem atentos, porque essa oferta pode estar conectada ainda com esses processos de autossabotagem, de ilusões. Até de você achar que essa pessoa aí com certeza vai render alguma coisa, ou eu vou conseguir fazer essa pessoa mudar, ou eu vou investir nessa pessoa porque, enfim, ela está me oferecendo uma coisa, ela está me trazendo um sentimento de eu estar me sentindo mais vivo ou melhor, mas cuidado, porque cavaleiro de copas geralmente é uma pessoa que ela oferece isso, mas ela não se compromete tanto, tá? Principalmente com essa energia aqui, ok? Rei de espadas. Rei de espadas, 9 de espadas. O enforcado. Aqui, quando a gente fala dessa situação, em como você lida com o externo, você vê que foi necessário você ter muita frieza, e tem que ter, nesse momento, é frio e calculista mesmo, tá? Porque essas situações do passado ainda te assombram, ainda te deixam, você ainda está precisando alcançar esse olhar mais amplificado, né? Você ainda está no processo de mudar o seu olhar em relação aos teus sofrimentos. Agora você está criando uma nova visão para isso. Agora você está tendo um entendimento. Você precisou ser posto, né? Ou colocar o teu mundo de ponta cabeça, de fato, para você entender que aprisionamentos são esses que te assombram, tá? Que de alguma forma ainda te assombram. Aqui eu vejo muitos escorpiões que estão se sentindo, ou estavam se sentindo talvez entediados, ou talvez as coisas não estavam acontecendo muito na minha vida, e aí quando surge aquele cavaleiro de copas com esse 7 de espadas aqui, que traz uma situação que mais uma vez pode ser bastante ilusória, eu acho que escorpião está começando a compreender através, né, da sua própria psique, de uma forma muito lógica, tá? E muito, eu tenho a liderança, né, dos meus processos psíquicos aqui, para que eu possa, através desses medos que eu sinto, ter uma nova visão, né? Entender que esse processo de estagnação agora o meu mundo está de ponta cabeça, mas eu precisei disso para olhar de novo, para compreender. Vou pedir mais uma carta.
A Imperatriz, tá? É isso mesmo. Você percebe uma nova fase, você percebe uma nova face sua também, tá? E através dessa percepção mais aguçada, onde você retomou a liderança do que te atormentava anteriormente, daquilo que você chorava e não encontrava solução, daquilo que você se desesperava e não encontrava solução. E aqui nesse momento você de fato está sendo visto como uma pessoa mais conectada, abundante, uma pessoa que entendeu o que era para fazer, mais ou menos isso, tá? Tem muito uma energia também de acolhimento, né? A Imperatriz, por ter essa energia de maternidade, ela traz muito acolhimento. Muitos foram acolhidos aí por mães ou por pessoas que têm essa energia mais maternal, tá? Houve também uma força diante disso tudo, 8 de espadas, tá? É você superando de fato todos esses medos. Você vê que são muitas cartas de desafios nessa questão de como você lida com o externo, como você lida com o mundo e com as pessoas que estão nesse teu mundo particular. E o 8 de espadas, ele fala justamente desses aprisionamentos psíquicos, né? O 9 de espadas é quando isso já nos atormentou de tamanha forma que a gente já perdeu o sono, a gente já perdeu a paz, tá? Mas aqui você está no domínio disso, porque você está no Rei de Espadas, ou seja, agora eu domino todos os meus processos e agora eu estou na abundância, agora eu estou na plenitude, agora eu estou na minha iluminação maior. 9 de paus. Como eu disse, tá? Mais uma vez, tem um convite aí, tem uma proposta que foi feita. Ok, aqui você está pensando, será que eu devo aceitar essa proposta de fato? Será que eu não devo levantar as minhas defesas? Será que isso vai ser bom para mim? Será que eu estou tendo compreensão de tudo aquilo que eu atravessei? Acredito que muitos possam optar por não aceitar esse convite, justamente por esse processo compreensivo de eu preciso finalizar isso, e a única forma de eu finalizar isso é eu não me auto-sabotar mais, é eu compreender que esse convite não é para mim. É eu compreender que essa situação não é para mim, tá? Eu já saí de uma situação bastante dolorosa, eu não quero, como eu sempre fazia, talvez, né? Adentrar uma nova situação com a mesma cabeça que eu tinha antes, ou num processo ilusório que eu tinha antes, tá? Porque a cabeça já tá mudando, já mudou muito. O eremita com carro. Uau, pularam 3. A primeira foi 6 de espadas. Muitos não vão aceitar mesmo, tá? Que é energia de retirada ou é um aconselhamento de retirada. Tanto que a gente tem a carta do carro aqui com a eremita, né? Então, a partir do momento que eu amadureci, que eu compreendi e tô olhando para esse passado de uma outra forma, eu tô me retirando dele, eu tô seguindo em frente. E esse meu seguir em frente é para que eu tenha paz, é porque eu sei que aqui eu não tenho mais nada a buscar, né? Eu prefiro sacrificar tudo, mas sair inteiro, sair íntegro. Depois nós temos a carta da força, que é justamente esse resgate da força interior, esse resgate das minhas próprias potências, as quais eu abri mão porque eu tinha muitos processos de autossabotagem, para compreender a potência e o brilho que eu tenho, que são infinitos, e fechando o seu jogo, a carta do louco. Eu não quero mais carregar bagagem, eu não vou carregar esse peso comigo, esse fardo vai ficar onde ele está, no passado. Eu quero nova vida, novos ciclos, eu quero ir sem medo, mas eu também quero ir com cautela, né? A gente tem esse cachorro branco que significa justamente o nosso guia interno, nosso eu superior, ou as nossas guianças e mentores. O sol branco do louco é um sol espiritual. Então aqui é uma entrega, principalmente de confiar nos processos do universo. Mais do que nunca, eu não quero mais estar lutando para fazer escolhas, eu não quero mais lutar para que as pessoas me escolham ou lutar para que esses caminhos sejam, né, feitos da forma como eu reivindicaria anteriormente. Agora não, eu vou confiar na minha guiança interna, eu vou confiar nos meus guias e mentores, e eu vou traçar, né, toda essa jornada com pureza, com integridade, com clareza e não levando nenhuma bagagem pesada, levando somente aquilo que eu preciso, o meu conhecimento, o meu amor,
né? E a minha vontade de transformação. No fundo do deck, o 6 de paus. Grande êxito, grande triunfo. Escorpião, que linda a tua leitura, tá? Aqui é triunfo certo, êxito, né? A sua cavalgada da vitória, ela tá acontecendo por merecimento, por busca. Realmente você passou assim por muitas situações intensas de quebra, de quedas, de decepções, de medos, noites sem dormir, ilusões que foram quebradas e que foram necessárias, né? Como diz Rumi, o seu coração precisa se quebrar quantas vezes for necessário até que ele se abra. Então é isso, Escorpião, que eu tenho para vocês em junho. Nos vemos no próximo mês e eu desejo aí uma jornada de muito amor e muita luz para vocês. Um beijo grande e até logo. Gratidão. Tchau, tchau.